triunfaste lá na cruz por mim. Hoje eu sou vitorioso porque tu triunfaste lá na cruz. Triunfaste lá na cruz por mim. Aonde encontrar amigo fiel? Aonde encontrar amor igual neste mundo? Aonde encontrar proteção e seguro da minha vida? Se não for Jesus, Canaan Zambi, yelelelelelá. Olha o teu amor, Canaan Zambi. Tu és o meu redentor, força da minha vida. Olha o teu amor, morreste por mim na cruz, amigo fiel. Tu és o meu redentor. Eu sou grato por tudo que fazes na minha vida. Deixaste o teu trono precioso por causa da minha vida. Amor tão grande não encontrei dentro deste mundo. Oh, olha o teu amor, mudaste o percurso da minha vida. Olha o teu amor, aboliste toda a condenação. Canaan Zambi, Canaan Zambi. Olha o teu amor, Canaan Zambi. Morreste por mim na cruz. Tu és o meu redentor, força da minha vida. Canaan Zambi. Olha o teu amor, morreste por mim na cruz, amigo fiel. Tu és o meu redentor, força da minha vida. Olá, muito boa tarde, meus irmãos. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta com mais um programa, o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. E no programa de hoje nós vamos falar do tema, os livros canônicos e apócrifos. Deus é bom todos os dias. E todos os dias Deus é bom. Estamos de volta, mais um programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas e 7 respostas. Estamos à espera da conexão com o nosso irmão pastor convidado, Alida Antônio. É com ele que iremos falar sobre este tema, os livros canônicos e apócrifos. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom.
Que a graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje, sempre e para sempre. Vamos aguardar aqui a conexão. Enquanto esperamos a conexão com o nosso convidado, vamos colocar aqui mais algumas músicas para adorarmos ao nosso Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado que tão avançado, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Almas que nele, almas que nele. Descerei quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois ninguém mais alto que a nele, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve. Estamos aqui a aguardar a conexão com o nosso convidado. Estamos a ter aqui alguns problemas técnicos. Mais alvo que a neve serei. Estamos a ter aqui alguns problemas técnicos com a conexão.
quero encarecidamente pedir aí aos nossos irmãos um pouquinho de paciência para ver se conseguimos resolver aqui este problema e, por conseguinte, darmos início ao nosso programa. Vou pedir um pouco de paciência aí aos meus irmãos. Estamos a ter dificuldade de conexão. Esingutuna kamutima nangai Isika basandu basanami Basimboli maboko likolo Lola nanzambe fungwama Etonda kamutima nangai Isika basandu basanami Basimboli maboko likolo Lola nanzambe fungwama Sakala kemoe soki matenzi nzembo mosantue mobali kitoko mati atele manangwende naye ekezi tondo isakala na kemoe soki matenzi nzembo mosantue mobali kitoko mati atele manangwende naye Itungila mayele nangai Napambaboi kosala sombra Kalubini tulezi bina bangote Kalubini kembo libela Elekela mayele nangai Babaka baboi kosala sombra Kalubini tulezi bina bangote Kalubini kembo libela Ninguém igual a Deus. Chantez avec moi. Deus amor santo é, Deus amor santo é, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Ninguém igual a Ti, ó Deus, ninguém igual a Ti, Senhor, aleluia. Tu és grandioso, Tu és Deus Todo-Poderoso. Deus amor santo é, Deus amor santo é, Deus amor santo é, eu tô ganhando amor tote,
Ninguém é igual a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Nabonzambe na yowe. 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 Yobonga nabonzambe na nabonzambe na yowe. Senhor. Continua nabonzindo. Aleluia. Continua nabonzindo. Aleluia. Nabonzindo. Aleluia. Nabonzindo. Aleluia. Tu és digno de louvor, Senhor. Kutumima bapayeba, Yahweh. You're the Holy God, you're the Holy God, you're the Holy God, you're the Holy God. Nobody like you, my Lord, Yahweh. You are worthy to be praised, Yahweh. Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint, Saint. Personne ne peut t'égaler, Yahweh. Tu es dit de t'adorer, Yahweh. Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santu Nalola, Osamo Santué, Ngano Zuti Panayo, Yahweh, Otatomo Mananga, Yahweh. Merci. Tu m'as acheté. Parce que tu es mort pour moi. Je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je t'aime, Jésus, merci. Alô? Tô sim. Bom dia. Alô, bom dia, pastor. Hum, ah, passa-se alguma coisa? Sim? Ah, ok, ok. E não havia ninguém que possesse auxiliá-lo com a conexão? Não havia ninguém para ajudar a conectar? Ah, ok. Ah, sim, sim, eu respondi as mensagens, sim, também estava a ver. Ah,
Tá bom, então vou reiniciar, ok. Tá bem. Olá, amados irmãos. Quero pedir desculpa, estamos a ter aqui alguns problemas técnicos e acabei de falar via Messenger com o meu convidado. Eh, vou cancelar esta emissão e vou reiniciar a emissão para ver se possamos, em conjunto, entrarmos juntamente numa outra live e fazermos então o nosso programa. Peço desculpa a todos irmãos que nos têm acompanhado, peço desculpa e que vamos ver aqui se vamos conseguir, vamos tentar aqui, vamos tentar mais uma vez, mais uma tentativa para ver se vamos conseguir, mais uma tentativa, mais uma tentativa. Se calhar não vai ser preciso cancelar esta emissão e podemos seguir já aqui nesta live. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver. Pode ser que não vai ser necessário cancelar esta transmissão e retomar. Vamos aguardar mais um pouco. Estamos a receber aqui o convite para adicionar. Não está a funcionar, não está a funcionar. Receio que vamos mesmo concluir com essa transmissão e retomar numa outra transmissão. Amados irmãos, peço encarecidamente que tenham um pouco de paciência e vamos retomar. Olá, muito boa tarde, amados irmãos. Antes de mais, quero pedir desculpas porque tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas graças a Deus está tudo a correr bem, graças a Deus está tudo a correr bem. Optamos por um meio alternativo que também temos usado de vez em quando e neste momento estamos a reunir aqui no programa StreamYard, Muito obrigado, amados irmãos, que Deus seja louvado hoje, sempre e para sempre. Eu sou o Tanda Antônio e vamos dar início ao nosso programa O que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. E o tema do nosso programa de hoje é os livros canônicos e apócrifos. E para conversarmos a respeito desse tema, temos aqui o nosso irmão pastor convidado, Alida Antônio. Pastora Alida, seja bem-vindo e, antes de mais, deixa-me agradecer por aceitar o convite em participar aqui no nosso programa. Muito obrigado e que Deus seja louvado. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que me foi concedida para que possamos
compartilhar sobre esse assunto tão pertinente, tão importante. E eu creio que Deus vai nos ajudar para que possamos um pouquinho, porque não é um assunto novo, muitos teólogos já falaram sobre isso. Então, Amém. apenas estamos reforçando o que já foi falado e não vamos trazer conceitos novos sobre esse assunto. Aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós gostaríamos também de passar e reforçar sobre esse assunto tão importante e tão delicado. Amém, 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 assim seja. Então, vamos dar início aqui ao nosso tema, ao nosso programa, e vou começar já com a primeira pergunta. A primeira pergunta. Consoante aquilo que o pastor acabou de nos dizer, não vamos falar nada novo acerca desta temática, mas acreditamos que, assim como existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, e acredito também que há pessoas que ainda não ouviram falar sobre esta temática e não sabem as diferenças a respeito desta temática. Exatamente. A primeira pergunta é: o que são os livros canônicos e o que são os apócrifos? Quantos são e quais são? Os livros canônicos, que nós chamamos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, 66 livros que nós chamamos livros canônicos ou livros que compõem a Bíblia. Coleção completo de livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. Então, são os livros divinamente inspirados que nós temos hoje, são esses livros que compõem a Bíblia que nós temos hoje, evangélicos, protestantes. Por que são esses livros? Por exemplo, o Antigo Testamento chegou no momento que não poderia mais acrescentar nenhum livro. 445 antes de Cristo encerrou a canonização. O processo da canonização. Nós temos o cano e nós temos a canonização. Então, é o processo de canonizar, de compor todos os livros que nós chamamos livros inspirados no Novo Testamento. Estou falando do Antigo Testamento. Então, isso encerrou-se em 445 antes de Cristo. Não podemos falar da canonização ou dos livros canônicos sem falar do cano. Sem falar do cano. Então, nós temos que começar definindo a palavra cano. No grego, essa palavra literalmente significa vara. Vara reta de medida. Vara reta de medida. O cano. No sentido religioso, essa palavra significa aquilo que serve como norma. Aquilo que serve de norma, no sentido religioso. Então, esses livros que foram canonizados são livros que servem como norma, como regras. Por isso, falamos que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Está entendendo, querido? Então, a Bíblia, nós consideramos a Bíblia como a nossa regra de prática e fé. Então, é isso que nós chamamos cano. Então, a Bíblia
é regra. Aonde nós medimos as nossas coisas, tem que olhar na Bíblia o que está escrito na Bíblia. Só que são 66 livros da Bíblia que são considerados como a regra e prática da nossa fé. O emprego do termo cano foi aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes. Orígenes é o primeiro que aplicou esse conceito entre 185 e 254 antes de Cristo. Não podemos falar do cano, não podemos falar da Bíblia, dos livros divinamente inspirados, sem lermos a palavra de Deus. Mas não sei se no começo, no meio, nós temos alguns textos que vão reforçar o que nós estamos compartilhando. Amém, amém, amém. Muito obrigado por esse esclarecimento. E continuando para a nossa segunda pergunta, gostaria de perguntar como foram escritos os livros canônicos e apócrifos. Os livros canônicos, que nós chamamos os livros da Bíblia, foi um processo, o que eu já expliquei. Sim, o processo dessa compilação chama-se canonização. É o processo de compor, processo de escolha desses livros que foram canonizados. Canonizados. Irmão, pode repetir mais a pergunta, por favor? Sim, como foram escritos os livros canônicos e os livros apócrifos? Como foram escritos? Primeiro, os livros canônicos, os livros que nós temos hoje. Primeira carta de Paulo ao Timóteo. Carta de Paulo ao Timóteo. Segunda, desculpa. Eu creio que tem Bíblia, né? Sim, tem uma Bíblia, sim. Podemos ler? Tá. Para abrirmos... Segunda carta de Paulo ao Timóteo. Sim, podemos ler. Sim. Segunda. Quer que eu abra também segunda carta de Paulo ao Timóteo? Ok, vou abrir aqui. Isso, capítulo 3, versículo 16. Ok, só um minuto. Posso ler? Só um minuto que eu estou a abrir a minha aplicação, a aplicação da Bíblia no telemóvel. Mas eu posso ler sem problema. Sim. Pode ler, se faz favor. A palavra diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Amém. Como foi escrito os livros da Bíblia? Os livros da Bíblia, diz a palavra de Deus, toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. Então, esse processo, primeiro, não podemos falar das escrituras, dos livros que foram canonizados, sem falar como isso aconteceu, no sentido, como isso aconteceu. A palavra de Deus foi inspirada. O que significa isso? Inspiração. Então, os autores da palavra receberam a revelação de Deus. Por isso, hoje nós temos dúvida sobre essa palavra. Recebi uma inspiração, recebi isso e aquilo.
Mas no lugar disso, eu tenho que falar, Deus me iluminou. Em vez de falar, recebi uma inspiração. Inspiração é ato pelo qual os autores da palavra receberam a palavra de Deus e registraram essa palavra sem mistura de algo humano, sem mistura de algo humano. Então, os autores receberam um sopro do Espírito Santo e aí registraram a revelação de Deus sem mistura de algo humano, para influenciar essa revelação. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus. E quando eles receberam essa revelação, eles registraram essa revelação para se tornar algo que nós teremos nas nossas mãos. O registro dessa revelação que nós temos. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Eles registraram a revelação e nós temos essa revelação nas mãos. Agora, vai vir mais essa pergunta: como isso foi reconhecido? Esse é o debate que nós temos, o problema que nós temos. Não sei se essa pergunta vai vir depois. Então, a inspiração é ato pelo qual os autores da palavra receberam a revelação divina ou registraram a revelação divina sem mistura, diálogo, de pensamento humano. Então, Amém. essa revelação é pura, é santa. Paulo não colocou nada dele. Pedro não colocou nada dele. É a palavra de Deus. Amém, amém, amém. Deus seja E louvado. tem um outro texto que pode apoiar Sim, o sim. que eu estou falando. É segunda carta de Paulo. Não, segunda carta de Pedro. Capítulo Segunda carta, 1, versículo 21. segunda carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, 21. 1 Pedro. Certo? 1 Pedro 1, 21. Isso. Ok. Posso ler ou o pastor vai ler? Você quer ler? Posso ler. Ok. Diz assim então a palavra: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Esta passagem, eu li uma passagem errada. Não, eu me enganei, Primeira de irmão. Pedro. Ah, ok. Ok, tá. Eu posso ler? Pode ler, já encontrou? Tá. Ok. Diz assim a palavra de Deus: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós consideramos a palavra de Deus uma profecia, só que nenhuma profecia tem origem humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, esses dois textos de Timóteo e de Pedro me dá certeza que a palavra de Deus foi
inspirada. Então, esses livros que nós temos aqui da Bíblia, 66 livros foram inspirados. Amém. Sobre os Amém. livros apócrifos, porque nós estamos respondendo duas perguntas. Exatamente. Livros apócrifos, sempre nós corremos para definir o conceito. Primeiro, depois falar. O que significa apócrifos? Apócrifos significa escondido, oculto. No sentido religioso, apócrifo significa o que não é genuíno. Não é genuíno, no sentido religioso. Esse termo apócrifo, o que não é genuíno. Então, os livros apócrifos tratavam de coisas secretas, coisas misteriosas, de coisas ocultas. E aí, a pergunta é, como foram escritos esses livros? Então, a partir de Malaquias, como nós falamos, 445, insere-se o cânon do Antigo Testamento. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver de Malaquias, Mateus tem uma folha branquinha, branca aí, que separa o Antigo e o Novo Testamento. O que significa isso? Na história do povo judeu de Israel, do Antigo Testamento para o Novo, você vai perceber que nesse período que nós chamamos interbíblico, intertestamental, interbíblico. Então, Antigo para o Novo. Teve um período aqui, Deus calou, Deus não falava, que os teólogos chamam Yatu, tempo bíblico. Não havia profecia, que nós chamamos também o tempo de escuridão. Tempo de escuridão. Não há luz. Se a gente ir mais longe na revelação, você vai ver no livro de Mateus, a palavra quando está relatando sobre a vinda de Cristo, fala que Jesus, Cristo, fala de Emmanuel, Deus conosco. Por quê? Porque muito tempo o povo viveu na escuridão, é nesse período. E a chegada de Cristo fala que Emmanuel, agora Deus está conosco, porque nós ficamos muito tempo sem a presença do Senhor. Emmanuel, Amém. Deus conosco. Então, é nesse período. E esse período é chamado tempo de escuridão. Deus calou, Deus não falou. E nesse período que muitos livros que nós chamamos apócrifos foram escritos. É nesse período que os livros apócrifos foram escritos. Mas Malaquias, já encerramento 445 do Antigo Testamento. Então, não poderia mais acrescentar nenhum livro para compor o Antigo Testamento, porque o processo já foi encerrado em 445 a.C. Então, todos os livros que serão escritos depois dessa data são considerados livros falsos, livros apócrifos. Não sei se dá para entender. Dá para entender. Tanto é que o pastor acabou me dando um... Sim, estava a dizer que dá para entender sim. Tanto é que o pastor acabou me dando um outro entendimento, um significado que nunca antes havia ouvido essa interpretação acerca do nome de Emmanuel, Deus conosco. Então foi aqui uma simbiose que foi pela primeira vez que eu ouvi essa interpretação neste sentido. Ok. Deu para entender. Espero que aí em casa também, a quem está nos acompanhar, ou a quem que irá nos acompanhar posteriormente em off, possa
ser abençoado, possa ser abençoado com esta mensagem. Pastor, Amém. Amém. acho que está num ponto muito escuro, não conseguimos vê-lo. Não Agora, há, né? não há claridade da luz natural. Melhorou? Não, continua na mesma. Joaninho e a televisão, Barba, tira aí para eu comunicar. Vamos. Pode voltar para o quarto. E a No lugar televisão e a anterior, sua tira. Não, querido, o problema é a carga. Difícil. ah, É. ok. Estou aqui, mas vai melhorar. Vamos ver aí a Gina pegar outra extensão aí para a gente comunicar. Ok. Momento. Faz rápido, dona Gina. Vamos Podemos continuar aguardar um então. pouco. Ok. Ah, guardar um pouco. O importante é ouvirmos também e estamos a ouvir muito bem. Tem alguma coisa a acrescentar relativamente a esta pergunta ou podemos avançar para a próxima? Alô? Alô? Alô, o pastor desativou o microfone. O microfone está desativado, não conseguimos ouvir. Continuamos a ter aqui umas dificuldades.
Eita, Ok, ok. O microfone estava desligado. é, Ok. Podemos então continuar? podemos. Ok. Estávamos na terceira pergunta, onde o pastor estava a nos falar como os livros apócrifos e os livros canônicos foram escolhidos. O pastor Então, estava a nos falar do período intertestamentário. isso. Agora, não tô falando aqui dos critérios, mas estou falando do período Do período, exatamente. em que esses livros foram escritos. Então, esse período que nós chamamos interbíblico, período de escuridão, período onde Deus escalou. Então, esses livros foram escritos nesse período, né? Nesse período, hoje do Antigo Testamento. Agora, o processo para a escolha, eu tenho 3 pontos. Como foram escolhidos os livros? Como foram esses livros escolhidos? Quais são os critérios que foram usados para a canonização dos livros, para a escolha dos livros? Tem vários critérios, mas eu gostaria de enumerar 3. Primeiro, fidelidade do ensinamento. A fidelidade no ensinamento. Então, o livro que tinha outros ensinamentos, claro que foram descartados. Por quê? Nós falamos da tradição. Teve apóstolos que viveram com Cristo, que andaram com Cristo, e esses apóstolos estiveram outras pessoas que nós chamamos os pais da igreja. Então, esses pais da igreja tinham discípulos. Então, o ensinamento passava de geração em geração, tradição. Então, sabiam qual é o verdadeiro ensino de Cristo e dos apóstolos. Então, fidelidade do ensinamento. Segundo, o texto deveria refletir a fé vivenciada. A fé vivenciada. Então, um texto que não reflete a fé vivenciada era descartado. Terceiro, o texto deveria ser coerente à Torá. O livro, a escritura que não é coerente, que não vai de acordo com a Torá, era descartada. Era descartada. Então, todo livro tem que ir de acordo, não pode contrariar a Torá. Então, o escrito que vai contradizer a Torá estava descartada. Escrito que não tinha a fé vivenciada estava descartada. Então, é assim que esses livros foram descartados. E também livros que tinham heresias. Né? Que tinham heresias. Então, esses livros foram descartados. Esses livros foram descartados. Amém. Amém. Acredito que esses 3 processos de escolha dos livros acaba por responder, de certa forma, à nossa 4ª pergunta, que seria por que os livros apócrifos não estão presentes na Bíblia Sagrada. Então, acredito que esses 3 critérios que o pastor acabou de nos dizer responde esta 4ª pergunta. Não sei se o pastor teria alguma coisa a acrescentar com relação a esta pergunta, que é por que os livros apócrifos não estão presentes na Bíblia Sagrada. Sim, só
vou acrescentar alguma coisa, né? Que vou Sim. acrescentar. Os livros apócrifos não fazem parte da nossa Bíblia. Por quê? Porque não foram aceitos, não foram considerados livros inspirados. Eu vou voltar um pouquinho atrás para dizer que os livros apócrifos, precisamos ler os livros apócrifos, porque os livros apócrifos falam da história, são livros históricos. Quando você quer conhecer história, o que aconteceu durante esse tempo todo de hiato, de interbíblico, você lê. Uma pessoa que tem raízes na fé, uma pessoa madura, não tem problema de ler os livros apócrifos. Só que a gente tem medo para os bebês na fé. Por quê? Porque livros que têm heresias. Os apócrifos falam sobre oração pelos mortos. Os apócrifos falam que a salvação é pelas obras. Somos justificados pelas obras. Então, esses ensinamentos não vão de acordo com o ensinamento bíblico que nós temos, que a salvação é pela fé. Pelo ensinamento da Bíblia, que a salvação é pela graça por meio da fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9 a 10. Versículo 9. Então, um outro escrito chega para afirmar que a salvação é pelas obras. Então, os que tiveram conhecimento nessa época de canonização olharam esses escritos e falaram: não, isso está fora da palavra de Deus, dos conceitos da palavra de Deus. Então, os livros apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus, pelos próprios judeus, como parte de cânon hebraico. Já ouvi falar de José, historiador judeu? José. Como não percebi? Já ouvi falar de José, historiador judeu? Historiador judeu? Não. O Joseph Smith. Ele rejeitou isso totalmente. Então, muitos teólogos, os pais da igreja, rejeitaram. A igreja primitiva rejeitou esses livros. Porque são livros falsos. São livros históricos que relatam as histórias, mas tem também heresias. Por isso, nunca. Porque a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É aquilo que nos une com Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Estou no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, apócrifos não faziam parte dos escritos divinamente inspirados. Não é a palavra de Deus. Apenas uma história. A história não salva. A história não nos une com Deus. O que nos une com Deus é a palavra verdadeira. Não é a história. É a palavra de Deus que nos une com Deus, que nos dá a fé. O que é a fé? A fé é aquilo que nos une, que nos coloca em comunicação, em relação com Deus. E aí nós nos tornamos filhos de Deus através da palavra que nós ouvimos. Então, os livros apócrifos nunca vão trazer fé. Nunca vão nos comunicar fé. Porque não fazem parte da palavra de Deus. Por isso, foram rejeitados. Amém. A nossa próxima pergunta vem nos perguntar sobre as diferenças, sobre as muitas diferenças que possam existir entre os evangelhos
Agora aqui estamos estamos a especificar um pouco este tema, estávamos a falar dos livros. Agora, nessa próxima pergunta, nós vamos especificar quais são as diferenças entre os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos. Eu acho, querido, estamos indo na mesma linha para explicar isso. Para explicar isso. Estamos indo na mesma linha para explicar isso. O que é evangelhos? O evangelhos fala sobre a biografia de Jesus, sobre a vida de Cristo. Sobre a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo? O nascimento, o ministério, a morte e a ascensão. A morte e a ascensão. Isso é o evangelho que nós temos hoje. Os evangelhos, aonde nós temos 3 que são sinóticos e um que fala sobre a divindade de Cristo, que é o evangelho de João, a ênfase sobre Cristo como o ser divino. Ser divino. Os evangelhos relatam sobre a vida de Cristo. Os evangelhos é a mensagem da salvação que Cristo trouxe. Qual é o propósito do evangelho? Evangelho, boas novas. É aquilo que eu já expliquei. O evangelho de Cristo é para salvar. O evangelho de Cristo é para dar vida. O evangelho de Cristo é para nos mostrar o Pai. Boas novas que Cristo trouxe para nós. Quais são essas boas novas? Na verdade, a boa nova é uma só. A boa nova é uma, Cristo trouxe a salvação. Cristo trouxe a salvação. Então, aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado, mas terá a vida eterna. Essa é a boa nova. A boa nova, você não será mais morto, mas se você crer na mensagem da salvação, no evangelho, você terá vida no lugar da morte. Essa é a mensagem do evangelho. Mensagem das boas novas. As boas novas da salvação. A mensagem do evangelho, uma mensagem só, a salvação da humanidade. A vinda do Filho e, consequentemente, esse Filho trouxe a salvação. Essa é a única mensagem do evangelho. Qual é a mensagem dos livros apócrifos? Qual é a mensagem que esses livros trouxeram? Esses livros não trouxeram mensagem da salvação. Esses livros trouxeram história. Por exemplo, os livros apócrifos também falam sobre a infância de Cristo. Nós temos alguns livros aqui, também fala sobre a infância de Cristo. Também fala como Cristo foi pegar água e o negócio dele caiu lá na fossa da água. Nós temos Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Apocalipse de Tomé, a infância de Cristo segundo Pedro. Nós temos Evangelho de Árabe, de infância de Jesus. Nós temos Evangelho de Bartolomeu. Nós temos Evangelho de... Primeiro Evangelho de Pedro. Primeiro Evangelho de Pedro. Então, são os livros apócrifos do Novo Testamento que não trouxeram a vida, que não fala nada de Jesus como o Salvador, mas relatam a história sobre Cristo. Apenas são escrituras, apenas são histórias que não têm vida. Mas o verdadeiro Evangelho de Cristo trouxe a vida. Essa é a diferença. Amém. 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 A nossa sexta pergunta era exatamente isso que o pastor acabou de finalizar. A nossa quinta pergunta, que é o que dizem os evangelhos apócrifos. O que dizem os evangelhos apócrifos. Então, nós já falamos sobre isso. Os evangelhos apócrifos relatam história. Estou repetindo isso. É bom ler também, conhecer, saber
sobre a história, mas nós vamos perceber que a partir da Cristo nasceu, depois do nascimento de Cristo, fugiram para o Egito, a Bíblia se calou. A Bíblia não falou mais nada de Jesus. Só a Bíblia relatou de Jesus quando voltaram. E aí, Jesus, 12 anos foram no templo. Depois de 12 anos, a Bíblia se calou. E quando a Bíblia se cala, nós temos confiança nesse livro. Acabou. Nós não temos mais nada. Sim, Jesus, com 20 anos, fez isso e aquilo. Tudo bem. Mas isso não acrescenta nada na nossa fé. Na nossa fé. Não acrescenta nada na nossa fé. Não nos comunica com Deus. Não nos incentiva em nada. Não nos incentiva em nada. A partir do ano zero de Cristo, e isso é evangelho. Messias nasceu. O Filho de Deus nasceu. Deus demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo. Depois de 2 anos, não tem mais relato sobre Jesus. Só depois de 30 anos, no começo do ministério, que nós vimos a vida de Jesus. E depois a morte. Então, os livros apócrifos, como já tinha falado, falam sobre a vida de Cristo, relatam a história de Jesus. Mas só que gostaria de dizer que a história não salva. A história não salva. A história não salva. A história não salva. O que salva é os escritos com poder. Porque a Bíblia tem poder para transformar a vida de uma pessoa. A Bíblia, Amém. porque é a palavra de Deus. Mas aquilo que não é a palavra de Deus é jornal, é um livro qualquer. Pode acrescentar alguma coisa na minha vida? Pode, mas na minha fé não. O que acrescenta algo na minha fé é a palavra de Deus, que nós encontramos nesses livros, a compilação dos livros inspirados por Deus. Isso que nós chamamos a palavra de Deus. Os livros apócrifos são como livro de história. São como qualquer livro. Amém. Amém. São como qualquer livro, mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro diferente. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Já que é a palavra de Deus, nós, cristãos, nós temos que acreditar nisso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, receberam a palavra de Deus, registraram essa palavra, então nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Ok, querido? Ok, amém. Amém. Como nossa 7ª e última pergunta deste tema, pastor, eu vou lhe pedir que nos comente do porquê que a Bíblia Sagrada, utilizada pela Igreja Católica, contém mais 7 livros a mais. Vou voltar um pouquinho mais atrás para falar um pouquinho sobre os ensinamentos desses livros apócrifos. Vou dar um exemplo. Uhum. Os livros apócrifos ensinam o perdão dos pecados através da oração. Por exemplo, ensinam o perdão dos pecados, através da oração. A oração não salva, a oração não traz perdão. É Deus que nós oramos que perdoe. E perdoa. Deus que oramos que perdoe. Você não pode ficar lá sem conhecer a Deus e pedindo perdão. Entendeu? Então, primeiro conhecer a Deus. Se você falar, não, vou orar para que a oração não perdoe. A oração é meio de nos aproximar a Deus que perdoe. É um telemóvel. Isso, um outro ensinamento. A oração pelos mortos. Macabeu fala sobre isso. Macabeu 12, 43 a 46. Oração pelos mortos. Macabeu ensina isso.
E outra coisa, ensina a existência de um lugar chamado purgatório. São os livros apócrifos. Ensinam atitude anticristo como vingança, crueldade. A nossa Bíblia não ensina vingança. A nossa Bíblia não ensina crueldade, egoísmo. Então, alguns pontos, alguns ensinamentos dos livros apócrifos. A nossa Bíblia não ensina isso. A nossa Bíblia ensina perdão. A nossa Bíblia não ensina oração pelos mortos. A Bíblia ensina, se a pessoa morrer, acabou. Hebreus fala sobre isso. Depois da morte, você se comparecer diante do Senhor. Reservado ao homem de morrer uma vez só. Então, depois da morte, não há mais chance. Não há mais chance. E isso que nós confessamos. Então, é agora. Morreu, terminou o assunto. Vocês podem orar, podem fazer orações 1000 vezes, não haverá perdão. Perdão enquanto nós estamos em vida. Muito bem. Falar sobre os 7 livros da Igreja Católica, vou voltar um pouquinho na história para dizer que quando aconteceu a reforma, os reformadores estavam atacando a Igreja Católica sobre esses pontos, combatendo violentamente as heresias, combatendo violentamente sobre os livros apócrifos, porque esses livros foram inseridos no Concílio de Trento, 1546, século XVI. No Concílio de Trento foram acrescentados esses livros, 7 livros que a Igreja Católica tem. Macabeu, 1º e 2º, Judite, Tobias, Baruque e outros 7 livros foram acrescentados. São acréscimos. São acréscimos no Concílio de Trento. O que aconteceu? Depois que aconteceu a divisão, que nós chamamos na teologia cismo, a divisão entre... Cismo não. Cismo é outra coisa. Cismo é a divisão de Oriente e Ocidente. Mas essa divisão, quando Lutero saiu, e aí quando eles saíram, eles começaram a atacar a Igreja Católica sobre esses livros. E vocês, isso não dá, isso não dá, isso não dá. E eles mostraram esses livros apócrifos para se defender. Esses livros apócrifos para se defender. Então, é nesse momento que os livros foram inseridos. Até os livros foram inseridos antes, mas eles estavam se defendendo porque os reformadores estavam atacando eles. E eles estavam se defendendo, mas tinha heresias. A Igreja Romana Católica via nos apócrifos base para defender o que eles têm. Por quê? Eles já aceitaram esses livros como livros inspirados, e no momento que os reformadores estavam atacando eles, eles mostravam, está escrito, está aqui, está escrito, só para defender como base que está escrito na Bíblia. Só que esses livros não eram aceitos. E segundo eles, vocês não podem falar sobre o que vocês não podem falar sobre o que nós estamos ensinando, porque tem base. Essa Igreja Católica tem base. Qual a base? Então, pegaram os livros apócrifos para mostrar como base daquilo que eles estão ensinando. Não sei se você está me entendendo. Estou a acompanhar, sim. Estou a acompanhar. Então, esses livros foram usados como base para defender o que eles,
a Igreja Católica estava ensinando. Os reformadores estavam violentamente atacando eles por causa das heresias. Não, vocês não podem nos atacar porque nós temos base do que nós estamos ensinando. Então, mostraram os livros que foram aceitos. Só que esses livros são livros apócrifos que foram rejeitados. Então, qual a diferença entre o Concílio de Trento e o momento que os reformadores estavam atacando eles? Primeiro, fizeram acréscimo desses livros. Para eles, esses livros foram considerados como livros inspirados, mas para os reformadores, não. Então, quando os reformadores estavam atacando eles violentamente sobre a doutrina, eles fugiram aonde? Para dizer, opa, vocês estão nos atacando, mas está aqui, ó. Nós temos base, porque nós estamos orando pelos mortos. Porque a salvação é pelas obras. Porque purgatório. Nós temos bases. Só que esses bases se encontraram nos livros falsos. Livros rejeitados. Livros que não eram aceitos na igreja primitiva. Amém. Amém. Penso que terminamos por aqui com as nossas perguntas e gostaria de saber se, a respeito deste tema, o nosso irmão pastor tem mais algo a acrescentar que ainda não nos falou, que possa sustentar, que possa acrescentar valor a este tema, de maneira que nós possamos aprender relativamente a este assunto. Não sei se tem algo a acrescentar. A única coisa que eu gostaria de acrescentar para dizer para os nossos telespectadores. Sim. A palavra de Deus, como diz o Salmo 119, 105, 119, que a palavra de Deus é lâmpada aos nossos pés, luz para iluminar o nosso caminho. É essa a palavra de Deus. São os 66 livros da Bíblia, que nós chamamos a palavra de Deus. Tem igrejas até que não lê mais o Antigo Testamento, que falam que não é. O Antigo Testamento não tem valor no momento atual. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento, a Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, que compõem a Bíblia. Toda a Bíblia merece crédito. Toda a Bíblia merece crédito. Filho de Deus que não confia na palavra de Deus, tem problema. Nós temos que confiar plenamente na palavra de Deus. Porque, volto mais no livro de Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para corrigir, para instruir, para ensinar, para repreender. Para repreender, a palavra de Deus nos repreende. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, nós temos a instrução. A palavra de Deus nos corrige. 17 fala o seguinte, para que o homem de Deus seja apto para realizar toda boa obra. Olha que maravilha. Para que o homem de Deus, não é qualquer pessoa, para que o filho de Deus, não é para qualquer pessoa, para que o servo de Deus seja apto de realizar toda boa obra. Para nós realizarmos toda boa obra, para nós estarmos em relacionamento com o Senhor, nós precisamos aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Amém. Nós precisamos aceitar a Bíblia como a fala de Deus. Nós precisamos aceitar a repreensão, a correção de Deus, pois através da Bíblia nós somos instruídos. Então, esse é o conselho que eu dou, a exortação que eu dou para nós. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada para nos dirigir.
A palavra de Amém. Deus é tudo na nossa vida. Confia Amém. nessa palavra. Quando falo de confiar, é praticar essa palavra. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Será que poderíamos terminar com uma palavra de oração, pastor? Será que poderia nos Opa, conduzir numa palavra de oração para terminarmos tem problema. e Mas antes fecharmos da aqui palavra o nosso de programa? oração, eu quero agradecer o irmão pelo esforço, pelo incentivo, pelo dinamismo, né? Por tudo que o irmão está fazendo. Eu louvo a Deus pela sua vida, que o meu Amém. Deus Deus seja possa louvado. grandemente abençoar a sua vida, que Deus possa abrir as portas do céu, que Deus possa abrir a sua Amém. mente, que Amém. você possa crescer as Amém. garras que você tem, que Deus possa colocar a sua mão para que você cresça na sua vida espiritual, cresça em tudo. Louva a Deus pela Amém. sua vida. Vamos Amém. orar? Deus seja louvado. Vamos orar. Amado Deus Pai, te rendemos graça, te louvamos pela oportunidade que nos foi concedida. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós falamos aqui sobre a Bíblia, sobre a sua palavra, a palavra inspirada, a palavra que nos revigora, a palavra que nos dá força, a palavra que faz com que possamos nos relacionar contigo, a palavra que mantém a nossa fé, a palavra que faz com que possamos amar o próximo. Essa palavra é tudo na nossa vida. Deus faz com que nós possamos obedecê-la, que nós possamos acreditar 100%, completamente nela. Como diz a palavra de Deus, que essa palavra não se aparte da nossa boca, que possamos Amém. meditá-la dia e noite, pois assim que nós teremos sucesso. Pai eterno, Amém. abençoe cada um que assistiu esse momento, cada um que estava lá assistindo às nossas colocações, os nossos conceitos sobre a Bíblia e sobre os livros apócrifos. Abençoe o irmão Adão, que está dirigindo esse programa, ao Deus, que cada dia possa fortalecê-lo juntamente com a sua família. Assim nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus Ok. seja louvado. Deus seja louvado por permitir que este programa se realizasse, apesar das dificuldades que tivemos, mas o Senhor é Deus soberano, dono de todas as coisas. Muito Verdade. obrigado, pastor, pelo convite, por aceitar a participação, por aceitar a participação. Muito obrigado. E a vocês aí em Ok. casa que nos acompanharam, que irão nos acompanhar posteriormente, que Deus esteja convosco e que a graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje, sempre e para sempre. Este foi o 7º episódio do nosso programa, O que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. O tema foi os livros canônicos e apócrifos. E tivemos como convidado o nosso irmão pastor Alida Antônio, da Primeira Igreja Evangélica Batista, em Jardim Noronha, São Paulo. Muito obrigado, pastor, e desejo um bom domingo para si e sua família. Continuação de um bom dia, pastor. Amém. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Amém. Um bom domingo também para você e a sua família. Amém. Amém. Deus seja louvado.